Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, vamos iniciar um encontro sobre resumo dos temas mais importantes para a sua prova. É isso mesmo, da disciplina de Direito Civil. Esses encontros serão feitos com foco em resumos. Resumo real oficial, tá? Então, na verdade, a gente vai conversar sobre temas que são cativos de prova, temas que são importantes para você recordar, aquela coisinha assim, suprassumo, que cai em prova. E eu quero começar fazendo um resumo aqui sobre negócio jurídico. Sabe por quê? Porque é um tema muito querido do exame de ordem e é um tema que está sempre presente. Vamos embora? Dá uma olhada no nosso material. Vamos lá. Então, estamos aqui falando sobre negócio jurídico. Professora, o que eu tenho que saber sobre esse tema? O que eu tenho que lembrar? Olha só, vamos fazer aqui um esquema sobre negócio jurídico. Quando você fala de negócio jurídico, você sempre tem que ter na mente dois temas: contratos e testamentos, tá? Então, eu sempre vou pensar em contratos e testamentos. É sempre isso. Professora, então quando eu estiver falando de negócio jurídico, eu estou falando de contratos e testamentos. Exatamente. E pura e simplesmente, tá? Aí, deixa eu te contar uma história. Quando você lembra de negócio jurídico, você tem que lembrar da chamada escada ponteana. Roberta, que escada mal feita. Vou fazer de novo. É uma escada que tem 3 degraus, tá? O que é a escada ponteana? É quando você analisa a existência. Tá horroroso. Vou fazer um material bem lindo para vocês. Existência, validade e eficácia do negócio jurídico. Então, quando a banca chegar com uma questão sobre testamento, sobre contratos, e é mais comum na parte de contratos, a gente vai observar exatamente essa linha: existência, validade e eficácia. Eu quero dizer para você que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Para você verificar se ele é válido, ele tem que existir. Mas para ele produzir efeitos, não necessariamente ele tem que ser válido. Na verdade, para ele produzir efeitos, ele tem que existir. Porque o negócio inválido pode produzir efeitos, assim como o válido pode não produzir efeitos. Veja só uma coisa interessante. O negócio válido, ele pode ser ineficaz. Uai, Roberta, o que caiu já no exame de ordem que você está fazendo questão de falar isso? Quando a gente fala assim, falando de negócio jurídico, a gente lembra de contratos e testamentos. Beleza, testamento de boa, tranquilo na lagoa. Agora, quando você pensa em contratos, não dá para você ficar pensando ali muito dentro da bolha, sabe? Porque contrato não é só aquele contrato de compra e venda, permuta, doação, pipipi, popopó, previsto no Código Civil, não. É toda vontade humana com finalidade negocial. Então a gente fala que o casamento também é um negócio jurídico. Que o pacto antenupcial no casamento, que é aquele pacto para você escolher o regime de bens, também é um contrato, também é um negócio jurídico. E sabe o que caiu no exame de ordem? Uma questão top. Pois muito bem. Foi assim, ó, caiu. Não sei, só sei que foi assim, como dizia Chicó. Sabe o que caiu? João e Maria, casal apaixonado, resolveram se casar.
Oh, que lindo! Resolveram se casar. E aí, eles falaram: bom, vamos casar no regime da separação de bens. Beleza. Veja, quais são os regimes de bens que nós temos? Comunhão parcial, comunhão universal, separação de bens, participação final nos aquestos. Se ninguém tiver afim de escolher um regime diferente, basta fazer boca de siri e casar. Porque aí o regime de bens que terá incidência vai ser a comunhão parcial de bens, que a gente chama de regime regra, regime supletório, e é isso. Mas, para quem deseja escolher um outro regime de bens, vai ter que fazer um pacto antinupcial. E a lei fala que o pacto antinupcial deve ser feito obrigatoriamente por escritura pública, sob pena de ser nulo. Sob pena de ser nulo, ou não vai ter validade, tá? Então a lei fala, olha, esse negócio tem que ser, vamos botar aqui o exemplo. O exemplo, tá? Exemplo. O pacto antenupcial deve ser feito obrigatoriamente por escritura pública. Roberto, que diabo é uma escritura pública? Escritura pública é aquele documento que tu vai lá no cartório, paga bem muito caro e faz, tá? Escritura pública. E ele fala que para rolar a eficácia desse negócio, ele precisa ter a celebração do casamento. Então, se você não faz esse documento por escritura pública, vai ter um problema. Ele vai ser o quê, produção? Ele vai ser nulo. E se você não celebra o casamento, ele é ineficaz. Você consegue visualizar que eu tô mexendo, quando eu falo de nulidade, eu tô bem aqui nesse degrau, né? E quando eu falo de eficácia, eu tô bem aqui, ó. Tá vendo? Pois muito bem. Aí o João e a Maria se apaixonaram e falaram: pois muito que bem, vamos fazer o nosso casamento uma mega festa para 1000 convidados. E vamos servir caviar para todo mundo. Caríssimo casamento. E aí eles vão no cartório e fazem um pacto antenupcial, escolhendo o regime da separação de bens, tá? O que é o regime da separação de bens mesmo? Separa os bens. O que é seu, o que é meu, e um não se mete a besta com o outro. E aí, quando a gente separar, a gente vai embora cada um com seu cada um, cada qual com o seu cada qual. O que é seu, o que é meu, tchau, valeu, falou. Então, tudo bem. Aí, sabe o que rolou? Rolou que o João ficou doente no meio do caminho. Eles fizeram um pacto antinupcial por escritura pública, tudo como manda o figurino. E aí ele ficou doente no meio do caminho, repensou a vida e falou: eu vou gastar dinheiro com festa? Vou não, vou pegar a minha amada e vou fazer uma viagem pelo mundo e vamos curtir a nossa vida em paz, na paz do Senhor. Aí eles viveram juntos. 10 anos, não casaram. 10 anos depois, o João chega para Maria e fala: Maria, não pense que lhe quero mal, apenas não te quero mais. Ai, meu coração doeu. Aí a Maria fala: não, então tudo bem, como é que nós vamos fazer a partilha dos bens? E o João fala: bens? Que bens? De que nós somos casados no regime da separação de bens? Eu tenho aqui em minhas mãos um documento que foi feito, inclusive, no cartório. O que a Maria vai dizer a ele? Vai falar: meu querido, pare de passar essa vergonha no crédito, no débito e no Pix bancário. Por quê? Meu amor, primeiro, nós não somos casados. A gente vive uma união estável. 2,
Embora tenhamos feito este documento por escritura pública e assim ele é válido, como a gente não celebrou o casamento, ele não produziu efeitos. E aí, meu caro amigo, meu ex-amor, só queria que tu soubesse o quanto eu chorei por ti. Nananana. Pois bem, aí não produz efeito, João. Então, o regime que rege a nossa união estável é o regime da comunhão parcial de bens. Tudo que foi adquirido onerosamente na constância do nosso amor é nosso. Vai ter que partilhar por dois. Então, não associe o negócio jurídico válido a ele produzir obrigatoriamente efeitos. E a banca colocou essa questão e pediu para você marcar se esse pacto era válido e eficaz, válido e ineficaz, inválido e ineficaz e pipipi, popopó. Olha lá o que a gente faria aqui. Como foi feito por escritura pública? Claro, claro, ele é o quê? Válido. Mas como não foi celebrado o casamento, ele é ineficaz. E é isso que você vai marcar. Então você está vendo que você não pode vincular obrigatoriamente validade à produção de efeitos? Primeira regrinha da nossa revisão, tá bom? Aí eu vou te perguntar uma coisa. Isso aqui foi só um exemplo. Vou te perguntar uma coisa. O que eu preciso para que o negócio jurídico exista e o que eu preciso para que ele tenha validade? Olha, quando a gente fala nesses aspectos aqui de existência e validade, você vai memorizar. O que eu preciso para que o negócio jurídico efetivamente exista? O que eu preciso? Olha só, eu preciso de vontade, claro, tudo gira em torno da vontade. Então, eu tenho que começar com a minha vontade. Vontade emitida por um agente em relação a um objeto, respeitando uma determinada forma. Forma é o meio pelo qual você exterioriza a sua vontade. Pode ser verbal, pode ser escrito, pode ser por escrito público, escrito particular, documento que você faz em casa, pode ser feito à mão, pode ser digitado, datilografado. Pode ser do jeito que você quiser, porque via de regra, a forma é livre. A gente só tem uma forma específica quando a lei ordenar uma forma específica, tá? Por exemplo, o pacto antinupcial, ele tem uma forma prevista em lei, que é por escritura pública. Então, se você não faz por escritura pública, vai dar merda, tá bom? E se não der? Não, vai dar merda, com certeza, tá bom? Então, aqui a gente tem o seguinte, olha só. Feitas essas considerações sobre os elementos de existência, se você tem vontade, agente, objeto e forma, o negócio existe. Agora, para saber se ele é válido, o que a gente faz? A gente adjetiva os elementos de existência. Eu preciso, pessoal, de uma vontade que seja livre e de boa fé. Eu preciso que o agente seja capaz. Eu preciso que o objeto seja lícito, possível, determinado ou pelo menos determinável. E a forma, que via de regra é livre, quando a lei dispuser uma forma, eu tenho que respeitar. Então, tá vendo que se você mexe nos elementos de existência, não interfere em nada, o negócio simplesmente não existe. Agora, se você mexe aqui, ó, nos requisitos, se você viola e essa violação for muito grave, o negócio jurídico vai ter um probleminha aqui. Professora, pelo amor de Deus, o que problema é esse? Se a violação for uma violação muito grave, o negócio jurídico é o quê, pessoal? Se a violação for muito grave, é nulo. Se for pouco grave, é anulável. Entendeu? Então, a gente vai observar
aqui exatamente o seguinte: se o negócio jurídico tiver a violação desses requisitos muito, muito, muito grave, a gente vai observar que o negócio é nulo. Professora, quais são os casos de nulidade? Artigo 166. E os casos de anulabilidade? Artigo 171. Eu quero que você memorize que quando o negócio é nulo, a merda é muito grande. Negócio jurídico nulo nunca, na vez do Brasil, se torna válido. Pode passar 855 mil anos, nunca, jamais se tornará válido. E é isso. O anulável não. O anulável é menos grave, são situações menos piores, digamos assim. Ofendem apenas o interesse particular? E aí, se o particular não faz nada, tá bom, beleza, vamos validar esse trem. Entendeu? O que a FGV adora? O que a FGV adora cobrar? Os casos de anulabilidade. Professora, e eu quero que você me diga, aqui, na hora do Brasil agora, porque é importante, quais são os casos, e eu tô abrindo o Código Civil para tu, quais são os casos de nulidade? Vamos lá. Nulidade. Vamos botar aqui. Pois muito que bem. Curte isso aqui. É nulo o negócio jurídico quando? Celebrado por absolutamente incapaz. Depois do Estatuto da Pessoa com Deficiência, quem é o único absolutamente incapaz? O menor de 16 anos. Tá? É o que a gente chama de menor impubere. For ilícito, impossível ou indeterminável o seu objeto. O motivo determinante comum a ambas as partes for ilícito. Não revestir a forma prescrita em lei. For preterida alguma solenidade que a lei considere essencial para sua validade. Tiver por objetivo fraudar lei imperativa. Tá vendo que é muito, muito grave? Os casos de nulidade são muito graves. A lei taxativamente declarar nulo. Quer dizer, esse rol aqui não é um rol taxativo, não. Não é um rol taxativo, não. É um rol que simplesmente trabalha alguns casos de nulidade, mas toda vez que você encontrar pela frente um artigo que fale que XYZ é nulo, é porque é nulo. Ou proibir a prática sem combinar sanção. Robertina do meu coração, me dá um exemplo de um caso que a lei proíbe a prática sem combinar outra sanção, que seria qual outra sanção? Anulável, só pode ser. E, na verdade, se você fizer, vai ser nulo. Qual é o caso? Conte-me mais. Categoria de prova, dá uma olhada aqui, Brasil. Artiguete 426. Veja se você já não viu este artigo em prova. Olha lá. Não pode ser objeto de contrato a herança de pessoa viva. Não pode ser objeto de contrato a herança de pessoa viva, gente. Aí caiu na prova. João, que precisa de dinheiro, mas é um pobre herdeiro do seu pai, rico milionário. Ele pega e simplesmente chega para o amigo e fala: amigo, eu tô precisando de bem muito dinheiro e quando o pai morrer, eu vou ganhar bem muito dinheiro de herança. Você aceita fazer um contrato comigo no qual eu cedo a você a minha herança? Agora, você me dá 500 mil, aí quando o pai morrer, você recebe a herança no meu lugar. Sonso, burro. Dá 0 para ele, FGV, porque ele é burro. E é isso, não pode, porque esse negócio jurídico será o quê? Nulo. E por que é nulo, prof? Cade que a lei proibiu a prática. E a lei proibiu a prática. E se você faz o que a lei proíbe, é nulo.
E eu vou até tomar uma água. Tudo bem? Vai errar uma merda dessa? Não, não vai. Então, volta. Professora, e os casos de anulabilidade, que a FGV adora bem muito, muitão? Vamos lá. Os casos de anulabilidade estão no nosso artigo 171, que diz: além dos casos expressamente declarados em lei, ora. Então, a gente pode ter outro artigo falando de anulabilidade? Pois muito que bem, claro. É anulável o negócio jurídico, por incapacidade relativa do agente. Quem são os relativamente incapazes? Quem são os relativamente incapazes, prof? Os relativamente são, vamos lembrar? Vamos recordar? Os relativamente são aqueles previstos no artigo 4º. Pois muito que bem, recorda. Os de 16 a 18 anos, caso que a maioridade é aos 18. Os ébrios habituais, que são os alcoolistas, os viciados em tóxicos, que são os toxicômanos, aqueles que por causa transitória ou permanente não manifestam vontade, e os pródigos. E é isso. Então, cuidado. Pessoa com deficiência é capaz? Sim. Pessoa com deficiência é capaz? Sim. Pessoa com deficiência pode casar? Sim. Pessoa com deficiência pode resolver sobre ter ou não ter filhos? Sim. Pessoa com deficiência pode pensar em reprodução assistida? Sim. Pessoa com deficiência é capaz. Eu fiz uma questão no simulado falando assim: João, 25, mais ou menos a questão, 25 anos, com síndrome de Down, se apaixonou por Sabrina, 17 anos. Ponto. Podemos afirmar que os dois precisam do consentimento de seus representantes para casar? Não. Só quem é que vai precisar do consentimento para casar? Sabrina, porque ela tem 17 anos, ela é relativamente incapaz. João é capaz? Sim. João pode casar? Pois muito que bem, sim. Agora, se pela deficiência ou qualquer outra situação essa pessoa não manifesta vontade, aí ela vai ser considerada, na pior das hipóteses, como relativamente incapaz. Ponto. Aí vamos lá no material de novo. E também são anuláveis os casos de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão e fraude contra credores. Tem que memorizar? Pois muito que bem, tem que memorizar. Então, esses casos aqui são casos de anulabilidade. E eu quero que você tenha muita cautela com esses casos aqui agora. Por quê, professora? Porque esses casos, meu Brasil brasileiro, são casos que você precisa memorizar porque são casos cobrados em prova. E eu quero que você tenha o máximo de cautela agora, porque eu vou te explicar uma coisa. Dá uma olhada aqui no nosso material. Então tá, eu já sei que o que é anulável tá no 171, mas também pode ter previsão em outro dispositivo. Perfeito. Agora veja bem. Artigo 171. Além dos casos expressamente previstos em lei, é anulável por incapacidade relativa. Quem são os relativamente incapazes? Vamos recordar? Os que têm entre 16 e 18 anos. Quem mais? Os ébrios habituais. Os viciados em tóxicos, que são os toxicômanos, aqueles que, por causa transitória ou permanente, não manifestam
vontade e os pródigos. Pois bem. Vamos lá. Roberta, entendi. Show de bola, Maravigold, tá tudo perfeito. Estou aqui, vou só mexer num negócio aqui. Estou aqui, ó, muito bem, obrigado, trabalhando aqui as questões de anulabilidade. Mas assim, professora, você falou, eu estou olhando aqui para baixo porque eu estou mexendo no material. Você falou que essas pessoas são consideradas relativamente incapazes. Perfeito. Pessoa com deficiência é o quê? Capaz. Então, se a pessoa com deficiência pratica um ato, o ato é válido? Sim. Sim. Tá? A não ser que essa pessoa não tenha discernimento. Porque o que gira em torno do direito civil é a vontade. Se a pessoa não consegue manifestar vontade, aí realmente não dá. Tá? Então, volta aqui no material. Agora, vamos lá. Professora, o que é essa história de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores? Que conversa é essa em relação a esses vícios? Esses vícios são cobrados em prova? Que você me diz? São. E o que consiste cada um? Pois eu vou te explicar no nosso próximo bloco. Beijo.